Olha quem que está com a gente aí já, é o secretário de Fazenda, o secretário Rafael Fonteles. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos os telespectadores da Meio Norte. Veja só, a gente convidou o secretário para ele falar desse ano fiscal do Piauí e sobre o impacto que teremos, que esse é um fim de ano, com a prefeitura liberou, antecipou salário, governo antecipou salário, sai o Auxílio Brasil do governo federal de R$400, quer dizer, há um volume gigante de verbas que circularão em nossa economia nesse final de ano. Que impacto é esse, secretário? Olha, Amadeu, de fato, essa antecipação de recursos ela é importante no momento de crise econômica que o país passa e a humanidade passa, na verdade. No Brasil, mais ainda, porque tem um desastre administrativo no governo federal que complica mais a situação. Então, qualquer injeção de recursos, seja novo ou antecipação, ajuda nesse processo de recuperação econômica. Então, essa antecipação salarial ela é importante porque ela aquece a economia, mostra o respeito ao servidor público, que é uma marca da gestão do governador Wellington Dias, ajuda, né, inclusive, nesse processo de recuperação econômica, porque você tem um conjunto também de investimentos sendo feitos, gerando emprego, gerando renda. Então, tudo isso ajuda, é uma vacina para a recuperação econômica. Do mesmo jeito que a vacina é importante para nos livrar da Covid, ou ainda se pegar o vírus, não ter problemas maiores, a vacina para a recuperação econômica é o investimento público, é a injeção de recursos, seja em programas de transferência de renda, obras, ou mesmo antecipação de despesas obrigatórias, como é o caso do salário dos servidores. E o que propiciou essa antecipação? O volume, no caso do governo do Estado, é um volume superior a R$400 milhões, a folha de pagamentos do Estado do Piauí, que ajuda, inclusive, a você ter um período natalino. Nós estamos aqui antes do Natal, gerando mais força no comércio, no setor de serviços, nessa época que as pessoas estão ainda mais propensas, não é, a consumir em virtude das festas de final de ano. Aliás, essa antecipação já foi feita, né? Porque havia previsão para amanhã, dia 23. Foi a antecipação da antecipação. Né? Na verdade, e foi possível antecipar para hoje. Então, a grande maioria dos servidores já receberam, estão recebendo ao longo do dia, né, os servidores, aposentados, pensionistas, profissionais da ativa de todos os setores. E, portanto, é uma notícia importante, que mostra, como eu sempre digo, compromisso desse governo com o equilíbrio das contas e com a valorização do servidor público. É sempre importante a gente lembrar, Amadeu, quem instituiu tabela de pagamento de servidor no governo do Estado do Piauí foi o governador Wellington Dias em 2004. E agora ele inova mais ainda, colocando a tabela para todos os servidores, todos os meses, antes do final do mês, ou seja, ainda dentro do mês trabalhado. E em dezembro, ainda antes do Natal, que foi uma notícia muito alvissareira, muito importante, muito positiva para os servidores e para o comércio piauiense. E coincidiu com Teresina, que também... Exato, Teresina também fez a mesma medida. Então, também uma medida importante feita pelo prefeito municipal, doutor Pessoa. Vamos lá rodar com as perguntas, Ananias. Ananias, a questão do Marcelo na hora do refrém, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Secretário, nós trouxemos aqui a informação de que o PT planejou o lançamento da sua pré-candidatura ao governo do Estado para o dia 15 de janeiro. Em seguida, o governador Wellington Dias se manifestou, dando conta de que esse lançamento deveria acontecer no mês de março. Afinal de contas, quando o senhor deve ser lançado pré-candidato ao governo do Estado? Em janeiro ou em março? Olha, Ananias, da minha parte, o que eu tenho que comunicar ao partido, a base aliada, a sociedade piauiense, é que nosso nome está à disposição. Essa questão da estratégia política eleitoral é realmente uma missão do partido. E o governador Wellington Dias é o grande líder desse processo. Então, da nossa parte, não há nenhuma opção ou opinião sobre data, sobre a estratégia. O que nós nos colocamos é plenamente à disposição do Partido dos Trabalhadores e da base aliada do governador Wellington Dias para a missão que nos for designada. Apoliana.
Secretário, boa tarde. Obrigada por conversar aqui com a gente do Jogo do Poder. Uma questão que é muito criticada pelos nomes que são da oposição é com relação ao endividamento do Estado, aos empréstimos que foram feitos pelo governador Wellington Dias, que hoje garantem esse equilíbrio financeiro, né, ajudam a manter investimentos e pagamento da folha. Eu queria saber que tamanho está hoje esse endividamento, quanto compromete das receitas do Estado e se o próximo gestor, sendo da atual administração ou não, vai ter algum tipo de dificuldade para continuar esses pagamentos. Olha, eu acredito que mais por desconhecimento e não por má fé, algumas pessoas da oposição colocam como se o Estado estivesse sendo endividado. Essa é uma falácia que a gente sempre rebate, e rebate com dados. O Estado do Piauí hoje está no menor endividamento da sua história. Como é que se mede isso? É o estoque da dívida do governo do Estado em relação à receita que o Estado recebe no ano. Esse número já foi 164% da receita do Estado em 2003. Hoje ele está em 37%. É só olhar o balanço do Estado, que é publicado todo ano. E em relação ao PIB, é menos de 10%. Ou seja, o Piauí está no menor endividamento da sua história. E só para fins comparativos, compare com a União, o governo federal. O governo federal deve quase 100% do seu PIB. O governo do Estado do Piauí deve menos de 10% do seu PIB. Portanto, o Estado do Piauí, ao longo dos últimos anos, tem pago muito mais dívida do que contraído novas dívidas. É uma questão matemática, acredito eu que depois desses esclarecimentos não há maior polêmica e, portanto, é um assunto que já passou. Vamos lá, Ari. O ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, naqueles vídeos que ele divulga aos domingos e agora também num podcast que ele criou, ele fala, já falou várias vezes, que falta investimento público no estado do Piauí. E ele também cita que falta investimento privado e aí diz que é porque o Estado não dá condições dos grandes conglomerados, das grandes empresas fazerem investimentos. Então eu queria que o senhor dissesse quais são os investimentos públicos e, se possível, privados que estão em andamento no Estado. Bom, primeiro eu vou atribuir essa declaração do senador desconhecimento e não má fé. Por quê? Veja só, esse ano de 2021 é o ano em que o governo do Estado, em toda a história do Piauí, você pegar, Amadeu, 199 anos do Piauí, o ano em que houve o maior volume de investimentos feitos pelo governo do Estado, foi esse ano 2021. Já superamos 1,1 bilhão de reais e deveremos chegar no final do ano em 1,2 ou 1,3 bilhão de reais aplicados em investimentos. Então, recorde histórico de investimentos do governo do Estado do Piauí. E com relação aos investimentos privados, o dado importante, dos 27 estados da federação, 27, o Piauí é o segundo com maior crescimento do PIB na última década. Ora, o PIB é formado pelos investimentos do governo e pelos investimentos do setor privado. Se o Piauí é o segundo maior do Brasil na década, o crescimento do PIB, eu não estou falando do PIB, estou falando do crescimento da riqueza, que é o PIB. É sinal de que tanto está havendo grande investimento público, como eu já comprovei na afirmação anterior, como está tendo muito investimento privado. E só há investimento privado, seja em energia solar, energia eólica, agronegócio, turismo, comércio atacadista, varejista, setor industrial, se há confiança no Estado e, portanto, confiança nas instituições do Estado. Então, há sim um ambiente de negócios, um ambiente institucional de estabilidade, de investimentos em infraestrutura, que facilita a decisão do empreendedor, do investidor privado, seja de dentro do Piauí ou de fora do Piauí, a fazê-lo aqui no nosso estado. Esses números comprovam, não é, que a informação dada pela oposição, ela é de puro desconhecimento ou má-fé. Pois não, Sávia. Secretário, essa semana o nosso colega jornalista Efrem Ribeiro trouxe a informação de que o deputado Júlio César teria aceito aí o convite para ser suplente do governador Wellington Dias numa disputa para o Senado. Em seguida, o deputado Júlio disse que não, que segue buscando ser vice ou a vaga de vice para o PSD.
A gente sabe que tem o MDB do deputado Temístocles Sampaio, que seria o partido e o candidato colocado para vice. Eu queria saber do senhor, tem alguma predileção, Júlio César ou Temístocles Sampaio? Qual é o critério e o peso do MDB do PSD nessa decisão? Quem o senhor quer que lhe acompanhe nessa jornada para 2022? Olha, sabe, nós temos que dar tempo ao tempo. Primeiro, não há nenhuma definição oficial sobre a candidatura majoritária ao governo do Estado da base aliada. O que eu acredito é que toda a base aliada do governador Wellington Dias se manterá unida para as eleições de 2022. É a única convicção que eu tenho. É claro que há sempre um período de certa tensão, porque você tem acomodação na chapa majoritária, na chapa de deputados federais, na chapa de deputados estaduais. Todos os anos acontece esse movimento. O que eu estou vendo nesse ano é uma acomodação, um entendimento ainda mais cedo. Tudo no país foi antecipado, né, em função do cenário nacional que antecipou tudo. Então eu vejo um clima de harmonia, de coesão da base aliada do governador Wellington Dias, que eu acredito que nunca teve. Então realmente, nos próximos meses, essas definições mais específicas sobre candidatura a governador, a vice-governador, a senador, a suplente senador e as chapas majoritárias serão definidas num tempo recorde, acredito eu, em relação a outras eleições. A aposta do senhor é? Que a base vai ficar unida. Não, data da definição. Esse tempo recorde que o senhor falou, seria Não, a quando? definição é o calendário eleitoral, a definição formal Abril? é em julho. Formal é a convenção, mas essa costura acertada. Informal, eu acho que no primeiro trimestre do ano que vem, pelo menos 90% das decisões já serão tomadas. Eu acredito que sim. Março para abril. Isso. Que é ali o prazo da desincompatibilização. É o prazo principalmente da janela partidária. Também. É o que mais interferirá, Amadeu, na minha visão, em eventuais acomodações. Um deputado sair de um partido para outro, para ir para uma chapa, já que não tem mais coligação, tem essa novidade. Para a eleição de deputados, é a primeira vez que não vai ter a coligação. Então é uma novidade, portanto está todo mundo aprendendo a lidar com esse novo sistema. Vamos lá agora, Efraim, você trouxe a informação, né? Eu não vi ainda a entrevista, mas na manchete, põe a manchete aí que eu vi assim, o Ari até... Como é aí, Ari? Marcelo é contra lançamento de Rafael. Nos ajude a entender, Efraim. Ele disse que esse negócio de lançar o nome dele é fora de moda. Veja por quê. Calma, vamos ver a fala do senador Marcelo. A pré-candidatura do doutor Rafael Fonteles seja lançada agora em janeiro ou vá lá para abril mesmo, que é o início da campanha? Para mim já está lançado. Há muito tempo. Esse é um debate que não existe mais, né? Esse é um debate que não existe mais. Doutor, o Minas aceitou, o Fábio Xavier aceitou aí o PMDB? Não sei. Eu gostaria muito que ele fosse, aliás, gostaria muito que o PL todo fosse para o MDB. Agora que eu entendi, secretário. Eu acho que a frase não correspondeu ao que ele disse, né? Aquela dúvida, vai ser dia 15, vai ser em março. O Marcelo disse, não precisa não, porque já foi. Então, a opinião dele é muito importante. O senador Marcelo Castro é um grande aliado do governo Wellington Dias, um grande amigo do Piauí, como eu sempre disse, é o senador da história do Piauí que mais colocou recursos federais nesse estado. Sem dúvida, é o senador Marcelo Castro. Papai, está polêmico. Aí está polêmico, Ananias. Duelo. Fala, Ananias. Não, era outra pergunta, mas pode completar. Não é o senador Quem Ciro, se não? coloca assim é o senador Ciro, Ciro, que sempre fala que trouxe mais recursos. Os números que eu tenho o senador então. Marcelo Castro. Só para estradas no sul do estado ele colocou 500 milhões de reais nos últimos 3 anos. 500 milhões de reais nos últimos 3 anos. Terceiro trecho da Transcerrados, terceiro e quarto trecho da PI 392, vários entroncamentos rodoviários, na verdade, rodovias importantes, né, espinhas dorsais de várias regiões do estado do Piauí. O senador Marcelo Castro, sem dúvida, pelos números que eu tenho acesso, é quem mais alocou recursos para o estado do Piauí. Até porque foi presidente da comissão mista do orçamento. Ele foi o presidente da comissão mista do orçamento. Mas o senhor está falando nesse mandato, é isso?
No atual mandato. Do tempo que eu acompanho, né? Na verdade, do tempo que eu acompanho. Eu realmente, como eu acho que... O senhor diz do mandato de 19... Como eu acho que no passado muito distante, né? Não havia essa contribuição com emendas dos senadores, não existia essa abertura, né? Eu olho de 2015 para cá, né? 2015 para... Mas o senador só é senador de 19 para cá. Mas ele já, nesses 3 anos, já fez mais do que todos os outros em recursos para o estado do Piauí. E também ele foi da comissão de orçamento que fez... O Rafael explicou, o secretário explicou aqui. Vai, Ananias, o que você ainda quer saber? Pode perguntar. Rapidamente, o senhor teve em São Paulo recentemente, num encontro com o ex-presidente Lula, com o ex-governador Geraldo Alckmin. A gente vê esta atuação do presidente Lula em unir grupos políticos, há também a perspectiva do PT integrar uma federação que aí com outros partidos, PCdoB, PV, PSB de bola. Eu queria que o senhor avaliasse essa atuação do ex-presidente Lula, a importância dessa ação política dele para esse grupo progressista no país. Olha, Ananias, eu primeiro dizer para você que eu fiquei muito feliz por participar de um momento que eu considero histórico. O que aconteceu em São Paulo, no domingo agora, o jantar que reuniu, além de grandes nomes jurídicos do país, que defendem uma pauta comum de defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, do Estado de bem-estar social, do meio ambiente, você ter ali reunido várias lideranças de vários partidos que também defendem essa pauta comum. Muito em função do fato da extrema-direita, liderada pelo Bolsonaro, ter assumido o governo federal. Então lá você tinha o presidente Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin, vários governadores, o governador Wellington Dias, o governador Rui Costa, o governador Paulo Câmara, o senador Renan Calheiros, o presidente Gilberto Kassab do PSD, lá tinha também o presidente do MDB, o Baleia Rossi, lá você tinha o senador Jacques Wagner, você tinha o Marcelo Freixo, que era do PSOL, hoje está no PSB, várias lideranças, o que eu reputo como um marco histórico de combate principalmente a esse desmantelamento do Estado brasileiro ocasionado pelas políticas implementadas pelo governo Bolsonaro. Então eu fiquei muito feliz de participar, notei uma maturidade política enorme, o presidente Lula está ainda melhor, porque ele já está tratando de composição com outras forças, com antecedência, porque nós temos que pensar não só na eleição do presidente Lula, mas na forma como ele vai governar. Ora, você não consegue governar um país complexo como o Brasil dialogando só com um pedaço da sociedade. Você tem que dialogar com outras forças importantes, como foi feito em 2002, que, por exemplo, o vice-presidente foi o José Alencar, do Partido Liberal. Você imagina, o Partido dos Trabalhadores se aliou com o Partido Liberal, um mega empresário mineiro, José Alencar, grande cidadão brasileiro, e foi a forma que se conduziu a política que governou de 2003 a 2010. O mesmo exercício de grandeza política, de espírito público, de diálogo com as forças opostas está sendo feito nesse momento. Sendo apontado, eu acho que é uma chapa, inclusive, provável, ela não é mais só possível, ela é provável, do presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin, que já disputaram a eleição em 2006, mas hoje se unem para manter uma pauta mínima de defesa da democracia, de defesa do Estado de bem-estar social do Brasil, essa rede de proteção social que é tão importante aqui no Brasil, na educação, na saúde, na assistência social, de defesa do meio ambiente. E aquele momento, aquele jantar específico, representou isso e eu fiquei muito feliz de poder, inclusive, dialogar com essas pessoas, esses grandes líderes que lá estavam. Qual é a repercussão disso aqui em nível local? Olha, aqui em nível local, felizmente, nós não tivemos o que aconteceu no Brasil de entrar um desastre administrativo no governo do Estado. O Piauí, por isso que o Piauí avançou mais do que o Brasil. Enquanto o Brasil retrocedeu por causa do Bolsonaro, aqui nós avançamos ainda mais, porque continuamos com um projeto democrático, popular, com organização das contas, que acredita no investimento público. Então você imagina o salto que o Piauí vai dar, mantendo esse projeto do governador Wellington Dias nos próximos anos, combinado com um Lula, presidente da República, ainda mais forte,
ainda mais consciente do seu papel no Brasil e no mundo, tendo estudado muito mais o Brasil, vai ser realmente um passo muito importante que o Brasil e o Piauí darão. Quero agradecer ao secretário pela presença aqui com a gente hoje, agora no Jogo do Poder. Eu que agradeço, Amadeu, e aproveito a audiência para desejar um Feliz Natal para todos vocês que estão aqui, do Grupo Meio Norte, quem está nos assistindo, muito próximo a Jesus Cristo, que é o motivo maior, né, a razão de existir do Natal, e um 2022 repleto de saúde, longe da Covid, com muita paz e principalmente muita esperança. Obrigado, secretário.